Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata Santana. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga e sempre eu vou trazer um tema relacionado ao meu campo de atuação. 2 semanas atrás, ou até mesmo 3, eu falei um pouco sobre o transtorno da ansiedade generalizada. Hoje eu vou falar sobre a síndrome do pânico. São sintomas que são situações que são parecidas, porém na ansiedade eu tenho alguns sintomas e no pânico eu desenvolvo outros sintomas. Mas por que você está falando também da ansiedade generalizada? Para quem tem a síndrome da ansiedade generalizada, é comum ela desenvolver a síndrome do pânico. Então, por isso que isso precisa ser bem tratado, para que, além da ansiedade generalizada, eu não venha desenvolver outra doença. E quais são os sintomas? Então, eu começo lá pelos sintomas. Quais são os sintomas? Palpitações, taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, desconforto no peito, instabilidade, vertigem, desmaio, formigamento, medo de morrer ou enlouquecer. São sintomas que também são parecidos com ansiedade generalizada, porém são sintomas aí recorrentes. Esses sintomas acontecem porque o indivíduo ele tem uma preocupação também com a ansiedade, ele tem preocupações exageradas em relação às coisas do cotidiano e as situações do futuro. E aí ele desenvolve ainda mais ansiedade, então porque ele tem essas preocupações, então essa ansiedade tende a ficar ainda maior devido a essas preocupações, e os sintomas eles ficam aí recorrentes. É comum e pode ser considerado normal uma pessoa ter um ataque do pânico do nada em alguma situação, então é comum, mas já não é comum ter esse ataque do pânico recorrente, ficar com medo de algo. O que pode prejudicar essa pessoa? O que acontece? Essa pessoa ela começa a desenvolver um medo mesmo, um medo excessivo, então muitas coisas ela também acaba não lidando mais por medo de acontecer determinada situação e dessa situação ela acontecer o sintoma. O que acontece? Na verdade, ela já pensa na situação como ansiedade, então ela tem uma preocupação sobre algo e ela já desenvolve aqui o sintoma. Então, a situação ainda não ocorreu, porém eu já estou desenvolvendo os sintomas. Então, isso que é muito preocupante. Então, ela sempre vai pensar em algo e já fica com medo de acontecer alguma coisa. Ou ela pensa em algo e já tem um sintoma. Então, o que é comum é eu pensar em uma determinada situação, eu só estou pensando, ainda não estou vivenciando, já está acontecendo os sintomas. A pessoa, o indivíduo, ele começa a criar um comportamento de esquiva. Quando eu falo sobre um comportamento de esquiva, é um comportamento de fuga. Então, ele tende a burlar ou não fazer algo para que ele não consiga ter determinado sintoma. Então, ele, ao invés dele melhorar a estratégia de ação para que ele possa enfrentar essa situação, normalmente ele burla ou ele já não vive mais a situação para que aquele sintoma não venha a acontecer. Olha que o quanto esses sintomas e essa doença começa de fato a ser prejudicial na vida dessa pessoa. Além disso, o que ela pode desenvolver? Então, ela tem esse momento de esquiva, ela já começa a não enfrentar situações por medo de tais sintomas ou por já estar sentindo, que na verdade assim, ela já está sentindo determinados sintomas, ela começa a desenvolver a agorafobia. O que seria essa palavra? Um pouquinho difícil, né? Agorafobia significa ela tem medo de realizar certas
tarefas, se sente insegura e acredita que sempre terá necessidade de ter uma pessoa acompanhando para que ela consiga fazer ou chegar em determinado fim. Sozinha ela acaba ela não consegue mais lidar com isso sozinha. De repente, essa pessoa entrou no mercado e teve aí um ataque de pânico. Ela começou a sentir aí palpitações, taquicardia, tremores, sensação de falta de ar. Essa foi a primeira vez que ela foi no mercado, talvez viu diversas pessoas e sentiu isso. Em outro momento, ao invés dela, talvez, enfrentar essa situação, como que eu consigo enfrentar essa situação? Então, eu tenho que ir no mercado novamente, talvez eu vou em horários, a princípio eu vou me preocupar com horários que talvez tenha um pouco menos, né, de pessoas, mas eu continuo enfrentando essa situação, eu vou conseguindo ver o que está acontecendo até de fato eu conseguir enfrentar essa situação de uma forma normal. O que acontece? Eu não vou mais ao mercado, ou eu só vou no mercado se eu estiver acompanhada, porque eu começo a não ter mais confiança em mim mesma para enfrentar a situação. Então essa pessoa ela já ia ao mercado, então não é algo que ela desconhece, então ela já frequentava aquilo, porém ela teve um sintoma aí do pânico, ela teve essa situação e ela não consegue mais frequentar esse mesmo local. Outro exemplo, dirigir. Essa pessoa já dirige, mas por alguma situação ela teve um ataque de pânico e hoje ela não dirige mais sozinha, ela sempre precisa ter uma pessoa no qual ela tem equilíbrio. Então ela consegue dirigir, ou igual a pessoa que está indo no mercado, ela consegue se locomover até lá, só que ela se sente tão insegura que ela acredita que ela precisa ir com a outra pessoa, ou de fato que a outra pessoa esteja com ela no carro para que ela possa se deslocar ou ir até o local para enfrentar essa situação. E na verdade ela consegue se ir sozinha, só que ela precisa desconstruir aquela imagem que ficou muito fixa na cabeça dela, do pânico, das sensações que ela sentiu naquele momento. Então ela sempre acredita que se ela for novamente, ela vai ter novamente aqueles sintomas. Então às vezes o fato dela pensar em ir, ela já tem os sintomas. Então eu nem preciso ir, mas quando eu penso eu já começo a ter os sintomas. Então o que o profissional da psicologia vai ajudá-la? O profissional ele vai ajudá-lo a realmente a desconstruir esse pensamento que está associado a muito, está o pensamento associado com o sintoma. É a situação que ela viveu mais o sintoma. Então, eu tenho, o profissional ele vai precisar ajudá-la a isso, a construir outros caminhos, a outras ferramentas que ela consiga entender, que facilite ou que fique de uma forma mais fácil para que ela venha enfrentar essa situação. Quem tem um ataque de pânico, ele é considerado poucos minutos, então os sintomas são minutos, de 5 a 10 minutos, e entender que isso vai passar. Então, ele passa. Então, da ansiedade, então eu vou tentar trazer algumas coisas e seguindo. Então, da ansiedade, se isso não for muito bem trabalhado, eu consigo desenvolver o pânico. E do pânico, eu desenvolvi a agorafobia, o medo de realizar tarefas sozinhas. E assim eu vou desenvolvendo outras doenças. Então, precisa ser trabalhado cada um especificamente, para que essa pessoa volte a ir a ter uma vida tranquila, uma vida confortável, porque ter todos esses sintomas começa a ficar desconfortável. Então, é preciso sim. Então, se você conseguiu aí ter uma identificação ou conhecer alguém que esteja passando por tais situações, peça aí para essa pessoa procurar ajuda. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo esse momento que estamos da pandemia, tem aumentado o caso de pessoas
que estão aí com transtorno de ansiedade, que estão com a síndrome do pânico, porque são preocupações com o futuro, são preocupações que são preocupações com algo do cotidiano, porém são preocupações muito exageradas e que me leva a ter os sintomas, ok? Esse foi meu vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração de vocês, Deus abençoe, até sexta-feira que vem.